voltar a falar com vocês, né, sobre a questão dos passos, que eu falei que voltaria e eu fiquei no terceiro passo ontem, né? Então vamos dar uma tréguazinha para a série Andando no Espírito, né? Para amanhã eu poder estudar mais, revisar, para passar para vocês. E vamos falar do quarto passo. O Salmo 139 é um bom exemplo bíblico, de acordo com os passos, porque ele nos fala que Deus nos conhece na profundeza de quem nós somos. Ele diz: o Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto, conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conheço muito bem tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada na minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. É impossível fugir do teu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, também lá o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano com os primeiros raios da manhã, mesmo ali sua mão direita dirigirá os meus passos e o seu poder me dará forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor, a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. Como o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas as partes para formar o meu corpo enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. E aí ele vai, né? E no último versículo ele fala: veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Qual é o caminho da vida eterna? É aprender com o nosso Jesus Cristo, de fato, a amar. Porque o amor, onde amor não cabe inveja, não cabe infidelidade, não cabe nada de ruim. O amor é o grande dom, não é verdade? E através do inventário moral, como fala nos Passos dos Anônimos, adaptados biblicamente, nós precisamos nos conhecer. Porque, para nossa surpresa, talvez, o inimigo nos conhece muito bem. E está de olho para pegar as nossas falhas e nos jogar no buraco. Então, nós precisamos nos conhecer. Por isso também que eu tenho feito essa série, Andando no Espírito, Andando no Poder, porque só o Espírito Santo é capaz de nos levar às profundezas do conhecimento, a fazer esse trabalho de edificação pessoal conosco. Ele nos ajudará, nós, a nos conhecermos, porque só Ele nos conhece profundamente. E nós usando, né, essa oração, nessa edificação, como fala Judas, do capítulo 1, né, porque só tem um capítulo, livro de Judas, versículo 20. Edificai a vossa fé, orando o tempo todo, em línguas. Deixa eu ver aqui se eu acho. Estava aqui na minha frente esse versículo agora. Peraí. Melhor abrir a Bíblia. Mais fácil. Mas é isso aí, em síntese é isso aí. Edificar a fé todo o tempo orando em línguas. Edificar a fé, aumentar a fé. E à medida que eu aumento a fé, eu aumento o meu conhecimento de Deus, eu aumento o meu temor, a minha fidelidade, a minha capacidade de amar, com todos os frutos é alargada. E eu me torno uma outra pessoa. Mas esse inventário, na prática, eu preciso da ajuda do Espírito Santo, eu preciso da graça de Deus para fazê-lo. Eu vou anotar tudo aquilo que me vier à mente, mesmo que eu achar insignificante, para que eu não me esqueça de nada. Eu uso papel e caneta, papel e lápis, o que seja, para deixar ali registrado aquilo que eu, no quinto passo, vou compartilhar com alguém que tenha o privilégio e a delicadeza de pegar a minha vida com mãos amorosas,
Porque, afinal de contas, é as nossas vidas, é a nossa história que está ali. Como agimos, como reagimos, o que pensamos, o que do passado ainda nos vem à mente, nos incomoda, o que do futuro também nos tira o sossego, as nossas ações e reações, tudo nós anotaremos. E não nos esqueçamos também de anotar as nossas virtudes, porque se a gente for só levantar defeitos de caráter, pecados, como que nós vamos ficar arrasados com a estima zero? Então é importante também que para cada defeito de caráter, para cada pecado, nós encontremos uma qualidade em nós. E nós encontramos sim, porque eu já fiz esse exercício várias vezes lá na clínica e os pacientes, eles encontravam. Eu ajudava, é claro, mas eles admitiam. Teve um que achou 29 defeitos de caráter. Falou, pastor, eu não consigo achar nenhuma qualidade. Falei, mas tem, vamos lá. E ele achou 32 qualidades. Olha que maravilha. Às vezes, né, nós somos tão duros com a gente mesmo, o inimigo faz com que nós nos vejamos com olhos tão embaçados que nós perdemos a capacidade de ver a nossa essência, o quão maravilhosos nós somos, como nós temos coisas boas para compartilhar, como nós somos especiais, sabe? E às vezes precisamos da ajuda de alguém, sim, para podermos recordar, para podermos trazer à tona as coisas boas que nós temos. E o quarto passo é isso aí, é a gente se conhecer. Não existe crescimento sem autoconhecimento. Como que eu vou crescer se eu não me conheço? Se alguém fala alguma palavra e aquela palavra de repente muda o meu humor, isso já aconteceu comigo. Aquela palavra estava ligada lá ao meu passado, a uma experiência muito forte que eu tive com uma pessoa. E aquela palavra, só aquela palavra tinha o poder de me levar a lembrar que aquela pessoa me tratava gentilmente, se mostrava cavaleira, mas era uma pessoa falsa, era uma pessoa infiel, uma pessoa má. Então, quando o mecânico cuidava do meu carro, falava comigo aquela palavra, eu falava, não fala assim comigo não, que eu detesto. E ele falou, aí eu comecei a falar, mas por quê? Aí eu comecei a fazer conexão, né? Falei, já sei. Depois ele começou a brincar, e que ele não parava de falar, e graças a Deus eu fiquei curada disso. Nem me importo mais, pode falar. Qual é a palavra? Madame. Até parece que um dia eu fui madame, algum dia serei. Misericórdia, Senhor. Nem desejo, jamais. Que não seja filha, continuar sendo uma filha de Deus, desse Pai Altíssimo que me ama, uma filha amada. Esse é o meu desejo constante. Disso eu não abro mão. O resto vai ficar tudo aqui na terra. Bem, o quarto passo me leva a isso aí. É preciso honestidade. Alguns inimigos do inventário são o medo. O medo de sermos rejeitados. Já fomos tão rejeitados. O medo, o orgulho também de se mostrar. A falta de confiança. Então nós temos que enfrentar tudo isso aí, sabe? Substituir o medo pela fé, substituir a desconfiança, né? A insegurança pela ousadia, pela intrepidez. Confiar que aquilo ali vai nos libertar realmente. Nos conhecermos profundamente, para sabermos, né? Tudo aquilo que nos atrapalha. E muitas coisas não foram criadas, geradas pela nossa própria vontade. Já vieram desde o ventre materno. Ou voterno, porque nós já estávamos lá no ventre da nossa avó, porque a nossa mãe já estava lá com os óvulos, que ia se juntar aos espermatozoides para nós nascermos. Já pararam para pensar nisso? E a mulher já nasce com os óvulos. Então minha mãe, como estava na barriga da minha avó, eu já estava lá, já estava participando, partilhando as experiências da minha avó. Que coisa tremenda, né? Olha o Salmo 139 nos dizendo aí, ó. Tremendo, tremendo, tremendo. E esses conhecimentos da ciência vêm trazido à tona aí pra gente, para enriquecer nosso crescimento. Isso é muito bom. E no quinto passo, humildemente, eu vou me sentar com alguém e rasgar o verbo. E o interessante aí e o sábio é procurar uma pessoa experiente, principalmente uma qualidade que não pode faltar nessa pessoa, que essa pessoa ame. Porque se ela amar, tá tudo bom. Observe essa desorientação, porque o bom padrinho, madrinha, né, segundo eles dizem, ou então o mentor, a mentora,
é aquele que sabe ouvir, aquele que sabe receber com o olhar, sabe manter uma postura bacana, tá ali com você, sabe? Te abraça, te ama, mesmo sem abrir a boca. Mas as feições, você se sente amado, você se sente aceito, não se sente criticado. E aí, você bota aquilo tudo para fora. Aí há uma rearrumação neurológica, sabe? Até curas. Porque tem lá, né? A Bíblia fala que, lá em Mateus, agora me fugiu. Nossa, eu falei dessa palavra ontem. Confessai-vos uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para serem perdoados. Olha só, confessar, falar mesmo para serem perdoados. Eita, não me lembro de dar isso. O importante é a palavra também, né? Você pode pegar no Google, você fala uma frase, ele já te dá lá, rapidinho. Onde que tá isso? Quer ver uma coisa? Vou fazer aqui ao vivo. O Google nos responde direitinho. Onde que está isso? A passagem, Google, onde está? Confessai uns aos outros os seus pecados e orem uns pelos outros para serem perdoados. Tiago 5,16, exatamente. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Viva o Google! Aqui, ó. Que legal, né? Então, ele fala em confissão. Para que sejamos curados. Primeiro, abramos a boca. Como fala Isaías 59:1. Os meus ouvidos não estão surdecidos, nem as minhas mãos estão encolhidas. Meus ouvidos não estão surdos para que não possam te ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para que não possam te dar. Mas os seus pecados me fazem te negar. Então, primeiro vamos confessar. Pecado confessado, pecado perdoado. É pecado admitido. É reconhecimento, é admissão, é sair da negação. E Deus honra. Um coração contrito, arrependido, temente a Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que é a oração de um justo? A pessoa sem pecado? Não, a pessoa que crê em Jesus é justificada pelo sangue de Jesus. Então, procuremos uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus para fazer o nosso inventário. Sabe? E aí, poderá orar conosco. E nós seremos curados. O Senhor nos conhece. Ele fala aqui no livro, Salmo todo, para não ficar enjoado, ficar lendo, você pode pegar sua Bíblia e ler, né? Mas ele fala aqui que antes de nós sermos formados, né? Deus já sabia tudo a respeito de nós, como seriam os nossos dias, como seriam toda a nossa vida. Que Deus tremendo, lindo! E nós vamos orar em línguas para Ele nos revelar essa história que está com Ele, que é a nossa história. O Espírito viu, ouviu e vai nos contar através da oração em línguas. É fantástico, amados. Viram? Oremos. Meu propósito são vídeos de 10 minutos. Já estamos em 14. Pai, nós chamamos, fortaleza nossa. Continua conosco, Deus, nos iluminando, nos mostrando o caminho a seguir, ó Pai, nos dando coragem, boa vontade, ó Deus, disciplina, para buscarmos conhecer e fazer a Tua vontade, ó Deus, crermos na Tua graça, nos Teus mistérios, nos Teus dons sobre as nossas vidas e principalmente na presença do Teu Espírito, ó Deus. Ô Paizinho, nós precisamos de Ti, só contigo podemos avançar. Fica conosco, aquele que me ouve. Pai, ensina-nos a orar. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Curta, compartilhe e se não é inscrito no canal, se inscreva, a fim de que a mensagem chegue além, muito além, àquele que está precisando. Em nome de Jesus, gratidão.